Ame a Igreja com o amor de Jesus. Reflexão baseada em Efésios 5, versículos 25 a 27. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Meus irmãos e minhas irmãs, o que aconteceu no Jardim do Éden até hoje reverbera e traz consequências para a nossa natureza humana. O pecado arrancou de nós a imagem perfeita e maravilhosa que tínhamos antes da queda. Felizmente, hoje, através da cruz do Calvário, esta imagem está sendo restaurada através da obra poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Acerca disso, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 a 29. Por causa da natureza pecaminosa que habita em nossos corpos mortais, este dom chamado amor foi danificado em nossos corações e relações interpessoais. E isso nos leva a amar de forma limitada, condicional e seletiva, totalmente diferente da forma como Deus nos ama através de Cristo. O Pai e o Filho nos amam de forma incondicional. Seu amor foi sacrificial por cada um de nós. Diante deste amor perfeito, incondicional e sacrificial, resta-nos fazer uma pergunta: como estamos amando a Igreja que Jesus ama? Como estamos amando a Igreja que Ele fundou? Como estamos amando esta comunidade formada de pessoas justas e pecadoras ao mesmo tempo? Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja deveria ser um pedaço do céu aqui na terra. Deveria ser um lugar somente de cura, de acolhimento, de paz, comunhão. Mas, na realidade dos fatos, sabemos que isso não acontece na sua perfeição. Isto porque é formada por pessoas imperfeitas, que estão no processo de santificação, de renúncia de sua natureza carnal pecaminosa. Contudo, não deixemos que os nossos olhos e corações sejam embaçados de ver a beleza de sermos Igreja de Cristo aqui na terra. Infelizmente, muitos, por causa das decepções, escândalos, dos ferimentos e das acusações que receberam, saíram e se isolaram. Essas pessoas não deixaram de crer em Cristo, apenas não querem mais conviver na família de Cristo, na Igreja de Cristo. Contudo, mesmo diante deste quadro, jamais devemos nos desanimar e pensar que não vale a pena pertencer ao corpo de Cristo. O sentimento de pertencimento dentro deste corpo espiritual faz toda a diferença. Deus, o nosso Pai, nos fez para vivermos relacionamentos e unidos em um só corpo, o corpo espiritual de Cristo. Portanto, ame a Igreja que Cristo ama com este sentimento de pertencimento. A Igreja não foi uma ideia que nasceu do coração do homem, mas do coração do próprio Deus. Jesus veio com esta missão celestial de criar uma comunidade de pessoas imperfeitas, sem títulos, sem prestígios, para ser a sua comunidade chamada Igreja,
uma comunidade de pessoas que foram chamadas para fora. Como ele mesmo disse, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. João 10, versos 2 a 4. Portanto, que possamos parar e pensar: será que estou amando de fato aquilo que Jesus ama? Ame a igreja com o sentimento de acolhimento. Como é maravilhoso sentir-se acolhido. Qualquer pessoa, quando se sente acolhido em uma casa ou família, sente vontade de voltar. Sente vontade de estreitar os laços de amor e de amizade. O acolhimento faz toda a diferença na família, no trabalho, na vizinhança, nos relacionamentos entre os amigos, onde moramos. Por que não também na igreja? Igreja é lugar de acolhimento. Jesus, no seu ministério, fez isso na prática. Ele acolheu pessoas que eram desprezadas, cegas, paralíticas, doentes. Que exemplo maravilhoso a ser seguido por cada um de nós. Ame a igreja que Cristo ama com este sentimento de acolhimento. Ame a igreja com o sentimento de comunhão. Deus nos criou para vivermos em comunhão. Jesus deixou muito claro este ensino quando, antes da sua partida, ordenou os discípulos que preparassem a última Páscoa para cear com eles. Naquele momento ele disse: desejei muito este momento de estar aqui com vocês nesta última Páscoa. Igreja é lugar de mesa. A mesa representa comunhão, unidade, companheirismo. Quão salutar é que os irmãos vivam em união, como disse o salmista. Esta união é tão importante que o Deus eterno ordena bênçãos. Ame a igreja que Cristo ama com este sentimento de estar sentado ao redor de uma mesa, partilhando do mesmo pão. Por fim, ame a igreja de Cristo com o sentimento de testemunhar e proclamar as boas novas do Evangelho. Quão importante é o nosso testemunho de fé. Ele tem mais poder do que as nossas palavras. Testemunhar significa expressar em atitudes o que Deus e Jesus fizeram e continuam fazendo em nossas vidas. Quando Jesus estava para voltar à presença do Pai, ele disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versos 8. Ser igreja é testemunhar do amor, da bondade e do poderoso Evangelho trazido dos céus por Jesus. Longe de cada um de nós, de sermos pedras de tropeço na igreja do Senhor. Que sejamos o trigo que produz o pão espiritual, que sejamos as virgens prudentes que estão atentas esperando o noivo, que sejamos aqueles que têm um coração comparado a uma boa terra onde produz muito fruto. Portanto, ame a igreja que Jesus ama com este sentimento de testemunhar e pescar muitas almas para o maravilhoso reino de Deus. Quanto ao mais, meus irmãos e minhas irmãs, que sejamos sempre firmes neste amor por Jesus e pela sua amada igreja. Não deixemos que os ferimentos que recebemos e que também causamos nos tire desta comunidade celestial chamada igreja, mas que busquemos a cura em Cristo para olharmos a igreja como uma família de Deus aqui na terra, como disse Paulo em Efésios. Que sejamos sempre constantes no partir do pão, na comunhão, no amor, no perdão e na ajuda mútua. Igreja é lugar de nós praticarmos os dons do Espírito, principalmente o dom do amor. Por fim, que sejamos sempre abundantes no testemunho, na vontade de proclamar o poderoso Evangelho aos corações e na obra de cuidar
e zelar por esta instituição criada por Cristo, pois, fazendo isso, receberemos um maravilhoso galardão na eternidade. Que a maravilhosa graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.